Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 7 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago, vou te mostrar como resolver a questão. Questão 7 da Banca Sebrasp é uma questão sobre tabela verdade. Com relação a estruturas lógicas, lógicas de argumentação e lógica proposicional, julgue o item subsequente. A proposição P e Q, então P ou não Q, em que não denota a negação da proposição Q, só apresenta resultado verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer primeiro para resolver a questão? Vou identificar os conectivos, vou fazer a tabela verdade desses conectivos e depois eu volto para a questão. Olha só, aqui na questão eu tenho três conectivos distintos, né? No caso, eu tenho aqui um condicional, que é o conectivo principal, eu tenho aqui uma conjunção, que é o nosso I, e eu tenho aqui o nosso OU. Tá? Eu vou colocar aqui em cima o nomezinho dele, tá? Aqui eu tenho um I, aqui no caso, essa setinha é um se então, tá? No caso seria aqui se P e Q, então P ou não Q. O não significa a negação da proposição. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essas três tabelas verdades. Aí eu coloco aqui, ó, P e Q, proposições genéricas. Não são essas proposições aqui da questão, tá? São proposições genéricas. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aqui do lado eu vou fazer a conjunção entre elas, a disjunção e vou fazer a condicional. Vou fazer essas três tabelas verdades e aí eu vou conseguir resolver a questão de forma bem tranquila. Então, a primeira tabela verdade é a do I. Cada tabela verdade dessa tem um segredo, tem uma forma da gente observar. A primeira tabela verdade eu observo aqui por essas duas primeiras aqui informações. No caso, quando eu tenho as duas proposições verdadeiras, no meu I eu tenho a primeira linha verdadeira. O restante é tudo falso. Preciso nem me preocupar. Agora, no OU, eu já observo pelas duas últimas linhas, no caso aqui, ó, pelas duas últimas colunas, aliás, falso e falso. Se a proposição P e a proposição Q for falsa, no caso, se ambas as proposições forem falsas, o resultado aqui vai ser falso e os demais, todos os demais são verdadeiros, é o oposto. Quando eu vou para a condicional, eu já observo a condicional pela segunda linha. Verdadeiro e falso geram resultado lógico falso e nos demais casos o resultado lógico vai ser verdadeiro. Bom, eu tenho agora a tabela verdade, agora eu consigo aplicar aqui na minha questão. Na minha questão eu tenho duas proposições, então eu vou considerar a proposição P e a proposição Q. Note que essas daqui eu vou colocar até minúsculo, aqui P e aqui Q, tá? Do jeito que está aqui na questão. Vou colocar os valores lógicos possíveis, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E por onde é que eu vou começar aqui nesse caso? A gente começa sempre fazendo a negação da proposição que eu tenha que negar. No caso aqui eu vou negar que. Então, vou colocar aqui não que. Como eu quero a negação da proposição que, eu vou ter que inverter todos os valores lógicos. Então, aqui vai ficar falso, aqui vai ficar verdadeiro, aqui vai ficar falso e aqui vai ficar verdadeiro. Tudo bem, passo a primeira linha, fiz a negação. Agora, eu vou fazer aqui essa proposição P e Q. Então, vou fazer aqui, ó, P e Q, exatamente a minha tabela verdade que está aqui, que é a tabela verdade, ela vai ser sua base, tá? Ela vai ser utilizada como base. Então, aqui vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso, tá? Agora, a gente vai fazer essa outra proposição aqui, ó, P ou não Q, e depois, por fim, o condicional. O condicional vai ser o último. Então, vai ficar aqui P ou não Q. E aí eu vou fazer sempre aqui olhando o seguinte, ó. Como que a gente observa esse OU? Eu vou fazer o OU entre essa proposição aqui, o P, e essa daqui. Essa que está aqui, o Q, eu não vou nem olhar para ela. O que eu preciso observar para colocar o valor lógico? Se em uma das duas tem verdadeiro. Então, vou marcar aqui todos os verdadeiros que eu tenho, tá? Todos os verdadeiros para poder a gente responder. Então, nesse caso aqui, ó, como tem esse verdadeiro no P, resulta em verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro resulta também em verdadeiro. Aqui eu tenho falso com falso. Essa é a única condição que o meu OU vai ficar falso. Então, aqui eu vou ficar falso e aqui eu vou ficar com ele verdadeiro. Agora, eu vou fazer o condicional entre essas duas proposições. Tá? Eu vou fazer uma proposição condicional e eu vou trocar aqui pelo tracinho. Ó. Vou fazer o condicional
entre essas duas proposições, vou colocar a setinha aqui representando a minha proposição condicional, que é justamente essa setinha aqui. Então, fazendo o condicional entre essas duas proposições, qual é o valor lógico? O valor lógico eu vou colocar aqui do lado. Vou colocar sempre 3 tracinhos, tá? Para a gente colocar o valor lógico à frente. Então, fazendo o valor lógico, o que eu preciso saber? Vou olhar aqui na minha tabela da condicional, qual é a linha que me dá falso? É se eu tiver verdadeiro e falso. Então, se eu tiver essas duas informações aqui, ó, verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. E o restante vai ser verdadeiro. Então, eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho algum deles que dá o resultado verdadeiro e falso? Não, não tem nenhum. Então, significa o quê? Significa que todas as respostas aqui serão verdadeiras. Todas serão verdadeiras. Isso aqui também temos um conceito. Isso aqui é uma tautologia. Quando todos os valores lógicos na última coluna da tabela verdade são verdadeiros, nós temos uma tautologia. É justamente o que nós temos nesse caso. Com essa informação, a gente volta no texto e aí avalia se ela vai ser verdadeira ou falsa. Olha só, vou pegar aqui e fazer a leitura com calma para entender a questão. A proposição, que é essa daqui, em que não que denota a negação da proposição que, só apresenta resultado verdadeiro quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q for falsa. Ele está dizendo o seguinte, olha, ela só vai ser verdadeira quando você tiver aqui o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui tudo. Quando você tiver a proposição P verdadeira e a proposição Q falsa. Está dizendo que nessa situação aqui, né, e exclusivamente nessa situação, o resultado lógico é verdadeiro. Mas a gente viu que em todas as outras situações, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Eu fiz aqui ela passo a passo, colocando aqui as tabelas verdades, porque você está estudando, você está treinando para fazer o concurso. Então, é importante você aprender cada detalhe, mas na frente, quando a gente estiver vendo a parte só de tabela verdade, existem algumas aulas aqui no canal só sobre tabela verdade, você vai ver que existe outras formas de a gente resolver essa questão. Mas nesse caso aqui, monta a tabela verdade, monta tudo certinho, não tem nenhum problema de você colocar, fazer o passo a passo. O importante é você ganhar a questão. Então, nesse caso, o item é um item que está errado. Por que ele está errado? Porque não só na condição P verdadeira e Q falsa, o resultado lógico da proposição composta vai ser verdadeiro. Em qualquer um deles, o resultado lógico foi verdadeiro porque é uma tautologia. Te vejo na resolução da questão 8.